Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos agora, nesta segunda aula, falar dos princípios da administração pública. Nós vamos entender a importância desses princípios para que gestoras e gestores possam realizar bons trabalhos, seja na diretoria ou na coordenação das escolas. E vamos entender também como que a compreensão sobre os princípios ajuda nos processos de acompanhamento das ações públicas. Então, qualquer cidadão que entenda desses princípios, ele pode acionar o Estado para fazer com que as atividades, as suas ações, elas sejam mais transparentes, mais corretas. Vamos ver como que esses princípios são tratados na Constituição de 1988? Bom, mas antes de começarmos, eu acho que é interessante nós compreendermos um pouco como é que fazemos a leitura de uma lei, a leitura de uma legislação. Eu não sei se vocês já sabem. Se vocês já sabem, ótimo. Se ainda não sabem, essa é uma boa oportunidade. Eu quero falar para vocês rapidamente como é que vocês interpretam um artigo, um parágrafo ou um inciso em uma lei. Ok? Então vamos lá? O que é um artigo de uma lei? Um artigo é a unidade básica da lei. Ele representa um tópico ou um assunto. Os artigos geralmente são numerados sequencialmente. Cada artigo trata de um tema específico, um tema independente. Em uma legislação, o primeiro artigo, o caput, geralmente é aquele que explica o tópico da legislação. Então, por exemplo, LDB. O primeiro artigo da LDB vai dizer o que é educação, vai falar de qual que é o significado da educação. Educação à distância, Lei 9057 que organiza a educação à distância. O primeiro artigo vai explicar o que é educação à distância. E assim por diante. Um parágrafo é a subdivisão do artigo e ele complementa ou esclarece aquilo que foi estabelecido no artigo. Às vezes o artigo ele é geral, ele trata de um assunto geral e eu preciso de ter subitens relacionados a esse artigo. Então são os parágrafos. E o inciso é uma subdivisão do parágrafo, é uma explicação ou uma definição de subitens do parágrafo, ok? Então, agora que vocês já entenderam melhor essa estrutura de uma lei, nós vamos dar continuidade à nossa conversa. Então, vamos ver como que são estabelecidos os princípios da administração pública. A Constituição Federal, ela estabelece no artigo 37, Constituição Federal de 1988, que existem 5 princípios que devem ser seguidos na administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios valem para a administração direta e administração indireta. Vocês sabem qual que é a diferença de uma e outra? A administração direta ela é composta pelos órgãos públicos que integram a estrutura central do governo. Ou seja, os órgãos que fazem parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Um exemplo, Ministério da Educação, Procuradoria da República, Secretaria de Saúde. Já a administração indireta é formada por entidades que possuem personalidade jurídica própria, ou seja, são entes com autonomia administrativa e financeira, embora sejam vinculados ao Estado. Um exemplo, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Universidade Federal de Minas Gerais, ok? Além desses princípios, eu acho que é importante para quem tem mais interesse em se aprofundar no assunto, é que vocês também consultem a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é a Lei do Processo Administrativo, a Lei de Licitações e a Lei de Improbidade Administrativa. Eu estou colocando o link de cada uma dessas leis no Moodle e aqui no vídeo, ok? Então, vamos começar falando dos princípios da administração pública. O primeiro princípio que eu vou tratar, legalidade. Que princípio é esse? É o cumprimento da lei. O princípio da legalidade trata-se da atuação do agente público única e exclusivamente sob observância da lei, acima de interesses privados e pessoais. Lembram-se dos aspectos sobre a positividade que eu falei na aula passada, que um agente que representa o Estado não pode fazer nada que não esteja inscrito na lei? Então,
Como eu falei anteriormente, não é possível a um gestor escolar tomar uma decisão que não esteja inscrita no ordenamento jurídico. Esse entendimento vai de encontro à perspectiva de que aquilo que está inscrito na lei é a vontade coletiva. Vocês podem me dizer que não é bem assim, que muitas vezes o que está escrito não é necessariamente aquilo que vai atender o coletivo, mas lembre-se da discussão passada, ok? A lei, ela é viva, ela atende às discussões do coletivo, ela pode ser alterada, mas enquanto ela não é alterada, o que vale é aquilo. O que não significa que as pessoas não podem se sublevar, se colocar contrárias à lei. Todo cidadão pode fazer isso. Ele pode promover uma desobediência, mas o agente público não, tá ok? Então, o agente público, ele é obrigado a seguir a lei. Tudo bem? Então, se estamos entendidos, nós não... como eu falei, a perspectiva da legalidade é estabelecer parâmetros básicos para que o desejo das cidadãs e cidadãos sejam cumpridos. Vamos falar da escola, sob a égide desse princípio. Não é possível a um diretor abrir vaga, por exemplo, a um estudante porque ele conhece seus pais. Vocês podem me falar, mas eu conheço gente que fez isso. É provável que algumas pessoas façam isso, mas não pode, é ilegal. É passível de exoneração, tudo bem? Não se pode distribuir professores numa rede escolar por ter mais ou menos proximidade pessoal. Você precisa ter regras inscritas. Por exemplo, o professor mais antigo ele fica no início da fila e ele tem o direito de escolher uma escola. Se isso está inscrito numa legislação interna, isso tem que ser seguido. Agora, eu não posso estabelecer, eu gosto muito do professor, ele é muito legal e aquela comunidade é do meu interesse de ter um professor com esse perfil, então eu vou mandá-lo para lá. Ou então, é na esquina da casa dele. Não posso fazer isso. Se eu for um secretário de educação. Tudo bem? Eu não posso direcionar recursos para uma escola porque eu tenho mais afinidade com o diretor. Eu tenho uma legislação que estabelece qual que são os mecanismos de distribuição de recursos. Percebe? Então, e além disso, é importante ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos, desde o presidente da República até servidores e servidoras municipais, está submetida à obediência e cumprimento e prática das leis. Essa última fala parece até uma piada pronta, se a gente considera o que a gente tem visto no âmbito da política municipal, estadual e federal. Mas ela é uma realidade no âmbito judicial. Então, ainda que vocês vejam uma série de práticas que vão contra a lei, mas pode ser que algumas passem, mas quando ela vai contra a realidade judicial, significa que é passível dessa pessoa que está descumprindo a lei, ela ter que responder judicialmente. Tudo bem? Então, todos são submetidos à lei. Então, finalizamos esse primeiro princípio. O segundo princípio que eu vou tratar aqui agora. Impessoalidade. É o tratamento igualitário entre os cidadãos. Pois é, pessoal. Quando eu sou um gestor público, eu não posso dizer que se eu puder e meu cargo permitir, eu vou dar filé mignon para o meu filho enquanto o resto da população não ganha nada. Eu vou dar um cargo melhor para ele. O princípio da impessoalidade, ele busca traduzir a noção de que a administração pública ela deve tratar todas as cidadãs e cidadãos sem discriminações. Divergências ou convergências políticas, ideológicas, simpatias, desavenças pessoais não podem interferir na atuação e tratamento dos servidores públicos entre si e com a população. Esse princípio rege, por exemplo, os concursos públicos. Existem, obviamente, cargos ditos de comissão nos quais políticos podem indicar pessoas próximas. Alguns até realizam rachadinhas. Podem convidar alguém para ficar nesse cargo simplesmente porque conhece bem uma pessoa. Mas esse número de cargos ele é reduzido dentro do ordenamento geral de cargos públicos porque ele visa atender uma necessidade de celeridade ou de velocidade e de você ter pessoas de confiança, digamos assim, mas ele não pode suplantar o número de cargos do serviço público em geral. Então, por isso, felizmente, a maior parte desses cargos são de caráter efetivo, dos cargos públicos, ou seja, as pessoas precisam passar por um concurso público com provas e títulos, com normas
rígidas, diversos parâmetros legais que buscam garantir ou minimizar ao máximo a pessoalidade. Eu falo minimizar porque nem sempre tudo vai estar garantido, mas como tudo está passível de lei, se alguém fizer algo que esteja fora da lei, ela pode ser acionada. Então, ok? Então, além da impessoalidade, o concurso público garante igualdade de condições entre os concorrentes. E aí eu acho que é importante eu falar de duas palavras, igualdade e equidade. Igualdade de condições não é igual a equidade. Equidade, a igualdade, ela vai dizer que todos têm os mesmos direitos. Já a equidade vai dizer que quem obteve benefícios públicos ou privados ao longo da vida, por causa da cor, do dinheiro familiar, proximidade de escolas com mais qualidade, etc., ela não pode concorrer em pé de igualdade com quem não teve essas mesmas condições. É preciso dar uma espécie de plus, uma adição aos candidatos entendidos como minorias, que muitas vezes eles são maioria, porque eles não estão no mesmo patamar de concorrência. Ok? Então aí por isso que eu garanto equidade. É para falar assim, esse sujeito que ao longo da vida ele não teve as mesmas condições de que esse, eu vou dar um plus para pelo menos ele se aproximar em termos de concorrência. Porque senão esse tal discurso de meritocracia, ele acaba ficando enviesado. Porque os ditos melhores são aqueles que obtiveram as melhores condições ao longo da vida. Então, será que eles são tão melhores assim? Percebam? Então é por isso que nós temos leis como cotas de vagas para as universidades, cotas de vagas para concurso público, para pessoas pretas e pardas, para indígenas, para deficientes, tudo bem? Porque isso são políticas de equidade. Mas dentro da equidade é preciso garantir a igualdade das condições. Moralidade. Moralidade é aquilo que segue os princípios éticos estabelecidos por lei. O princípio da moralidade ela não diz respeito ao aspecto histórico da moral e dos bons costumes, como se costuma dizer. É mais relacionada às dimensões mais amplas da ética, ou seja, uma dimensão mais ampla do bem comum, e não daquele bem comum que está inscrito historicamente. Exemplo, há muitas décadas atrás dizia-se que era imoral uma mulher andar com uma saia mais curta. Percebe? Isso era entendido como um elemento comum na sociedade. Isso mudou. Mas não muda, por exemplo, uma perspectiva de que eu não posso prejudicar uma outra pessoa, de que eu não posso promover violência contra outra pessoa. Isso é ética. Relaciona-se a eu pensar no coletivo e no bem comum. Ok? Então, o princípio jurídico da moralidade, ele exige respeito aos padrões éticos de boa-fé, de decoro, de lealdade, de honestidade e probidade na prática diária de uma boa administração. É um padrão de comportamento no qual o agente público ele preza pelas boas práticas cotidianas em seu trabalho. Imagine, por exemplo, que o agente público siga o regulamento, mas estabeleça diferenças nos tempos de atendimento entre uma e outra pessoa. Ele já está atentando contra a moralidade, já que, apesar de seguir os padrões jurídicos, ele estabelece por meio vil uma tentativa de dificultar o acesso aos serviços públicos de determinadas pessoas. Ok? Então, partimos agora para o próximo princípio, que é o da publicidade, ou a prestação de contas à população. O princípio da publicidade ele visa garantir a transparência na administração pública. Qualquer ato do poder público, a não ser que seja em caráter sigiloso de exceção, segurança nacional ou outros motivos previstos em lei, ele tem que ser plenamente divulgado. É por isso que nós não podemos ter situações como as ocorridas no governo passado, de sites dos ministérios da educação, da saúde, eles apagarem informações ou não divulgarem informações sobre Covid, sobre percentuais de dinheiro que as escolas recebem, sobre qualidade das escolas em nível nacional e regional, escolaridade da população, enfim, esse tipo de informação ele é de interesse coletivo, é de interesse de todos.
Então, eles precisam estar divulgados nos sites apropriados, nos espaços apropriados. É importante observar que existem muitos mecanismos para que a população faça valer o direito às informações. Um deles é por meio de ouvidorias, que possuem regulamento próprio no âmbito regional ou nacional e estabelece a obrigatoriedade de se dar resposta sobre atos públicos. Outra é a Lei de Acesso à Informação, que contempla e regulamenta o direito ao acesso à informação por parte de todos os cidadãos e cidadãs. Cabe salientar que ter acesso a dados educacionais nos permite tomar melhores decisões, como gestoras e gestores, pois os dados nos mostram as condições de aprendizagem dos alunos, condições familiares, violência, acesso a bens culturais, formação dos professores, salário desses professores, quanto tempo cada professor trabalha, quantos alunos ele atende simultaneamente. Sem tais informações, a escola desenvolve suas ações pedagógicas literalmente no escuro. Ok? Por fim, o quinto princípio da eficiência, que é o da boa gestão dos recursos e serviços públicos. O princípio da eficiência, ele não é muito bem quisto na nossa área, na educação, porque muitas vezes está relacionado a um aspecto capitalista, de você precisar responder com velocidade a demandas do capital. Mas eu entendo que esse princípio ele é necessário porque ele estabelece a necessidade de controle de resultado da atuação estatal. Então percebam, eu não posso deixar nas mãos de uma boa vontade de uma pessoa ela estabelecer a velocidade da realização de um trabalho. O princípio de eficiência estabelece que você precisa ter resultado, ainda que o resultado não seja aquele adequado para o Estado. Mas eu preciso mostrar resultado ao Estado, eu preciso apresentar o que eu fiz ao longo de um ano, ao longo de 6 meses, seja lá qual o tempo que for determinado. Então, não é possível eu falar que uma escola ela possui qualidade ou ela possui necessidade se eu não tenho nenhum mecanismo de mensuração. Eu tenho que medir, sejam eles quais forem. Então, este princípio ele deve seguir todos os demais, porque não se deve obter melhores resultados a qualquer custo. Eu tenho que ter um bom resultado a partir do momento em que eu sigo todos os princípios que são específicos da administração pública. Eu tenho que seguir plenamente os aspectos legais da gestão pública. Então, por eficiência, entende-se que o servidor público ele tem o dever de atuar para oferecer o melhor serviço possível, preservando os recursos públicos. Então, entende-se a eficiência aos gestores de Estado, como secretarias e ministérios, estende-se essa eficiência a todos os gestores de Estado, secretarias, ministérios, cuja responsabilidade é de fornecer os melhores recursos materiais e imateriais para que os servidores públicos possam alcançar tais níveis de eficiência. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso cobrar a eficiência de um professor se eu não dou elemento básico, mínimo para ele desenvolver o seu trabalho. Se ele não recebe um livro, se ele não tem uma infraestrutura adequada, ele não vai conseguir ser eficiente. Então a eficiência ela envolve todos os agentes públicos envolvidos. Ou seja, a administração pública ela deve sempre priorizar a execução de serviços com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo uso correto do orçamento público, evitando desperdícios. Considera-se ainda como qualidade da eficiência a busca pela agilidade, celeridade, melhoria da produtividade, redução de desperdício e rendimento funcional. É muito importante salientar que não se trata de tornar um gestor apenas um gerente que não se preocupa, que só se preocupa com a velocidade do atendimento a uma demanda. Ele tem que entender que a educação, assim como qualquer outro serviço público, deve ser obtida pelas melhores condições materiais e imateriais do Estado e, por conseguinte, dos servidores. Então, eu tenho que me valer dos humanos envolvidos, do Estado e da infraestrutura para que eu possa oferecer uma escola que atenda plenamente a população. Tudo bem? Então, por hoje é só. Nesse vídeo é só isso. Nós continuamos nas próximas aulas. Não se esqueçam, nós temos uma atividade no Moodle que trata especificamente desses princípios. Vocês vão ver que são atividades baseadas em situações práticas de escola. Vocês vão gostar muito de realizá-la. Eu espero vocês lá no Moodle.
Um abraço, obrigado.